A mensagem de hoje é honra no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, amado, nós temos a história de dois discípulos que tiveram um encontro com o Senhor. Esse encontro foi logo depois da sua ressurreição. E durante a caminhada deles, a caminho dessa cidade de Emaús, os seus olhos foram gradualmente abrindo, até no final, quando eles então reconhecem quem estava com ele, o Senhor. Ele já conhecia o Senhor na carne, em conviver com Ele, em ver os seus milagres, em ver a tua atuação. Mas agora eles deveriam conhecer o Senhor no Espírito. Eu creio que todos nós, de uma forma alegoricamente, estamos nessa estrada, sabe? Enquanto caminhamos, recebemos luz para reconhecer o Senhor intimamente no Espírito. No passado você não sabia reconhecer o Senhor no teu Espírito. Você não sabia quando era o Espírito Santo que te tocava e falava contigo. Hoje, ao você andar com Ele, que saiu do caminho de Emaús, que era de amargura, de sofrimento e de dor, era para esse lugar que eles estavam indo. Toda vez que nós nos frustramos com a obra de Deus, nós nos frustramos com pessoas que fazem a obra de Deus. Toda vez que nós nos frustramos com alguma situação que nos envolve e nos deixa triste, nós começamos a querer retornar para Emaús. E é no caminho de Emaús que nós estamos com os olhos fechados. E não conseguimos ouvir a voz do Espírito. Percebe que Jesus está com ele, fala com eles e fala assim, escuta, por que vocês estão tristes? Ele diz assim, você deve ser estrangeiro, não é possível. Um fato que aconteceu aqui na cidade, algo... Aumenta o meu retorno da voz, por favor. Um fato que aconteceu aqui na cidade e todos estão sabendo, menos você. E ele diz, me conte essa história. É engraçado que toda vez que o mestre trata conosco, ele quer ouvir da nossa boca. Talvez você fale, pai, você já sabe. Então, mas ele quer ouvir o que você tem para falar. Porque devido àquilo que você está falando, que você está argumentando, é o que pelas suas palavras mesmo, ele vai te orientar da maneira correta. E aí então eles dizem que ele foi morto pelos oficiais da lei. Ele pregou o evangelho, curou várias pessoas, e aí ele fala, vocês são nécio quer dizer louco. Será que vocês não conseguiram entender que os profetas anunciaram a respeito dele? Que todas as coisas que ele fez, os profetas já diziam que ele precisava padecer para que vocês pudessem ter liberdade? E aí então ele vai ministrando, até chegar o momento em que ele está indo embora, e eles sentiram de dizer, aonde vais? Está ficando tarde. Acompanhe conosco. Para onde nós vamos, tem lugar para mais um. E quando chega lá, ele faz o repartir do pão. Os dois discípulos sabiam que era Jesus. Mas em algum momento eles diziam, não é possível. Falaram até que ele ressuscitou, mas eu não vi, não sei se é verdade. Quem falou foi as mulheres. Em outras palavras, será que mulher não fala demais? Será que elas não tiveram uma visão além do normal? Pedro também disse que viu, mas até então ninguém viu mais. E aí quando ele reparte o pão, e ele ora, enquanto eles fecham os olhos, que ele abre os olhos, ele não estava mais. Eu quero te dizer que o mestre está aqui hoje, em espírito. O partir do pão que foi feito aqui, pelas mãos da dona Ana, né? Que faz toda a ceia, é o próprio mestre que partiu este pão para te dizer que vai te tirar do caminho de Emaús. Vai tirar do teu caminho de tristeza, naqueles momentos que você entra em frustração e diz assim, não, eu não consigo fazer. Sabe? Quando nós comemos, amado, do pão e bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos. E aí nós passamos a receber a revelação do Senhor. Deus quer abrir os seus olhos hoje. Quantas coisas você fica achando que é por causa de você, é pelo que você fez no passado. Isso é uma semente que você está colhendo. Eu quero te dizer que a semente que nós colhemos é a semente que nós semeamos, e semeamos na qualidade de bênção, como oferta, como abençoar alguém, como honrar alguém. Pecado não é semente. Porque se fosse semente, você iria gerar o fruto disso. E a palavra de Deus diz que uma vez que você nasceu em Cristo, você é salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Ponto 1. Os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Naquele mesmo dia, amado, 2 deles, como eu disse, estavam caminhando.
para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém por 60 estádios. E enquanto eles estavam conversando e falando, discutindo com o próprio Jesus todas as coisas que estavam acontecendo, os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Quando nós estamos a caminho de Emaús, quando você começa a pensar só no problema, quando você começa a pensar por que isso não aconteceu, por que eu estou orando e a coisa não está acontecendo, você não está no caminho de Jerusalém, você está no caminho de Emaús, que é o caminho de reclamar. Sabe aquelas pessoas que ficam chateadas com outros, dizendo, não, mas eu tenho razão, eu é que estava certo e fez isso, fez aquilo. Então esse é o problema. Enquanto você ficar dormindo e acordando, pensando no mal que te fizeram, você trouxe este mal para dentro de você, está amarrado com ele e não quer soltar. Em todo o tempo você está sofrendo. O próprio Jesus aproximou e ia com eles. E percebeu que os seus olhos ainda estavam impedidos. Aqueles discípulos, amados, estavam andando com Jesus, mas perceberam. Ou melhor, não perceberam quem é que estava ao lado dele. Estavam tristes. E o Senhor lhe pergunta, qual o motivo da tristeza? A resposta deles é significativa. Lucas 24, 21 diz assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. É interessante, né? Eles criam no Senhor, mas o Senhor não era o ponto central. Sabe quem era o ponto central? O ponto central era Israel. Eles estavam preocupados e tristes porque o Senhor morreu. Porque o Senhor fez a obra aqui, agora voltou para o Pai, para esperar a tua igreja, que um dia moraria com ele. Não, estava preocupado. Caramba, meu. O único cara que podia mudar Israel para nós não mudou. Mataram ele antes. O ponto central não era quem era o mestre, mas quem era Israel. Sabe? Muitos agem como aqueles discípulos. Eles dizem, olha o que está no quadro, estamos tristes porque pensamos que Jesus iria fazer nosso filho passar no concurso. Nós pensávamos que Jesus iria prosperar a nossa família. A verdade é que Jesus não é o centro. O centro é aquilo que você deseja. Eu achei, pastor, que eu ia me converter, ia para a igreja. A minha empresa, que era uma empresa de 5 funcionários, agora ia ser de 50. Você não entendeu ainda nada. Qual é o centro das suas vontades? Você está focado em quê? No Cristo que trouxe salvação para você, para eternamente você morar com Ele no céu? Ou para um Cristo que vem prosperar tuas finanças? Um Cristo que vai fazer o teu filho que não estudou, o teu filho que não quer nada com Deus, a passar todo o concurso, porque você pediu a Ele. Sabe, amado? Nós queremos usá-lo para alcançar realmente o que pensamos que é centro. O Senhor é tão amoroso e tão bondoso, que Ele tem prazer de dar tudo aquilo que nós desejamos sim. Sabe? Não importa a sua necessidade, Ele diz, pode pegar tudo quanto você quiser. Importa que você é filho. Mas quando nós entendemos que Ele é o centro, sabe, nós precisamos entender isso para chegar a um nível de maturidade, em que o ponto central não seja mais as bênçãos, mas seja o próprio Jesus. Quantas vezes eu já deparei com pessoas que eu disse, ô fulano, por que você não está indo mais na igreja? Ah não, pastor, estava indo, fiz uma campanha lá, mas arrumei um emprego, 3 meses depois eu não passei, aí eu me desanimei. Mas estou bem. Estou orando em casa. Está bem nada. Você nunca nasceu de novo. Se você achar que nascer de novo é você vir para a igreja, tomar um banho de piscina ou de riacho, achar que nasceu de novo, porque você participou do batismo, mas o centro, o ponto central é aquilo que Ele tem para te dar, você não nasceu de novo. Você está igual católico que vai na missa, sabe, fazer uma promessa para poder receber uma bênção. E quando receber, aí você paga. É tipo, toma lá e dá cá. Você não nasceu de novo. Nascer de novo é você amar o teu pai e a tua mãe dentro de uma família, independente que os seus primos, seus amigos, seus parentes têm muito mais condição do que eles. Que eles no Natal, no Ano Novo, ganham um celular, sabe, top de linha, e você é um xing-ling.
Não importa o que eles têm para te dar, a condição, mas pelo que eles representam para você. Se alguém falar, você gostaria de trocar de família? Você diria, não, eu amo meu pai e minha mãe assim mesmo. Deus quer ouvir isso de nós. Não aquilo que Ele tem para nos dar. Engraçado que os 2 discípulos, eles estavam caminhando triste por uma única razão. Ele tinha tudo para restaurar Israel. Mas não era esse o foco dele. Sabe, amados, o judeu foi o povo que mais sofreu em toda a história, o povo mais antigo da terra. Sempre passaram por grandes inimigos, é verdade. Mas eles são o povo mais próspero da terra também. Eles poderiam ser muito mais se eles reconhecessem o Mestre como o Messias, como o ponto central. Era diferente de Davi. Davi era alguém que tinha no Senhor prazer. Atos 13, 22, Paulo diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, nós costumamos pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender quando pecava. Davi pecava, ele já se arrependia, por muitas vezes na época da lei, ele já oferecia um sacrifício, e muitas pessoas imaginam que era por conta disso, que ele era bonzinho, e por isso que ele era alguém segundo o coração de Deus. Sabe, o que havia de especial, na verdade, em Davi? Na verdade, ele nem era rei ainda, quando Deus se referiu a ele como um homem segundo o seu coração. Olha o que está escrito em 1 Samuel 13, 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui essa palavra, amado, ele está falando com o rei da época. Ele disse, eu estou separando alguém que vai começar como príncipe, mas vai tomar o teu lugar. Certamente todos os filhos de Deus estão debaixo do favor do Senhor. Independente do que faça, como eu acabei de falar agora há pouco. Independente do que você faz, do que você oferece a Ele. Você é filho, você está debaixo do favor. Todos eles são filhos de Deus que nasceu de novo verdadeiramente, são amados e desfrutam da bênção do Pai. Mas há aqueles que lhe dão prazer. A gente sabe que uma mãe que tem vários filhos, ela ama a todos por igual, mas sempre tem um que lhe dá mais prazer. Sim ou não? Você tem vários amigos, mas sempre tem um que te dá um prazer especial. Te trata de uma forma diferente. Você tem um carinho especial. Sabe? Davi era alguém em quem Deus tinha prazer. Em que a palavra diz que tinha tanto prazer que o próprio Deus diz que ele era segundo o seu coração. 1 Crônicas 28, 4 diz, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Imagina que os irmãos de Davi eram soldados do rei. Era alguém que também era adorador. Toda a casa de Jessé tinha o princípio de adorar ao Senhor. Mas há uma diferença, amado. Daqueles que adoram o Senhor porque Ele é Deus, e aqueles que não, sabe, apenas adora, mas tem Deus como centro de todas as coisas. Sabe, por que Deus tinha prazer em Davi? Simplesmente porque Davi fez da presença de Deus o centro da tua vida. O dia que nós aprendermos a fazer a presença de Deus o centro da nossa vida, todas as coisas serão diferentes. Você será o filho amado segundo o coração do Pai. As pessoas às vezes querem fazer de Deus o segundo plano, o terceiro, o quarto, primeira faculdade, primeiro trabalho, primeiro o namorado, primeiro o marido, primeiro o filho, primeiro qualquer coisa. A Bíblia diz primeiro Ele, porque sem Ele nada do que você tem existiria. Deus não quer ficar disputando o amor dele com o amor de qualquer outra coisa, não é isso? Você pode amar o que você quiser, mas qual é o centro da tua vida? Davi, a sua maior preocupação era com a Arca da Aliança. Olha que interessante, historicamente, Davi escreveu o Salmo 132 no tempo em que ele fugia de Saul. Por quê? Porque o rei Saul tinha ciúmes de Davi, principalmente quando soube que o rei foi rejeitado por Deus e Davi estaria assumindo o teu lugar.
Naquele momento, amado, ele ainda errante pelo deserto, junto com alguns também que eram revoltados, endividados, descontentes com o sistema, se juntou a ele. E nessa situação, é compreensível que Davi orasse que Deus o livrasse dos inimigos e que lhe desse um lugar para descansar. Eu quero dizer que muitos conquistadores na história buscam um lugar para si mesmo, mas Davi estava preocupado com a casa de Deus. É tanto que o templo que mais à frente tornou conhecido como o Templo de Salomão, Davi que queria fazer. O Senhor disse: não precisa. Quem vai fazer é o teu filho. Ele queria encontrar uma morada, o poderoso Deus de Jacó. Salmo 132, versículo 1 diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ele diz: eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou ter uma casa, enquanto eu não tiver a casa de Deus. No Velho Testamento, amado, Deus precisava de um lugar para habitar no meio do povo. Normalmente a Arca da Aliança, na junção das duas pontas das asas, aonde tinha os serafins, os querubins, Deus ele pousava exatamente, se manifestava no meio da arca. E só o sumo sacerdote tinha esta visão. Davi ele era o sacerdote. E ele diz: enquanto não pousar, o Senhor tem um lugar onde a arca, pudesse pousar, onde eu posso dizer, aqui é o lugar separado para ele, não adianta eu querer nada para mim. Você está entendendo? Não adianta você querer nada para você se a obra do Senhor, se a casa do Senhor está perecendo. Você vai conquistar, vai, como talvez Saul conquistou, mas o Senhor quer que você conquista como Davi, a sua história seja um marco, a sua história seja uma referência de tantas outras pessoas. Sabe, irmãos, todos buscam algo para si, menos Davi. Mesmo quando ele fugia sendo caçado como um criminoso, a Bíblia diz que andando de um lugar para outro sem descanso, ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus. Tem gente que diz assim: não, eu não dizimo, eu não oferto, porque se eu não fizer, outro vai fazer, problema. Esse problema não é meu. Fato, não é seu mesmo. Infelizmente para você, Deus não é o ponto central. Sabe? Mas Davi, o seu interesse era pela presença de Deus. No Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. Ela era chamada de trono de Deus. Não bastava apenas ter um lugar separado para a arca. Tinha que ter o altar onde colocaria a arca, com todos os preceitos de forma adequada, porque ali era reconhecido como o trono de Deus. A presença de Deus habitava na arca. É claro que nos dias de hoje a arca sou eu e você. Amém? A arca sou eu e você. Aí fala: ufa, então não preciso mais procurar um lugar para a arca pousar. Precisa. Quando você foge do pecado, o teu corpo é trono de Deus. O teu coração é trono, é lugar onde ele habita. Quando eu peco, sabe o que acontece? Eu tiro o trono de Deus e ele fica só com a casa, que sou eu, que sou igreja, você que é igreja, mas não tem o trono, o lugar onde ele assenta e de lá ele ordena. Sabe, irmãos? Ninguém tinha se importado com a arca antes de Davi. É engraçado que Saul ele foi levantado como rei, mas ele nunca ligou para a arca. Sabe? Ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. Foi o primeiro rei de Israel. Até então era só os juízes. A arca tinha sido roubada, tinha ficado mais de 20 anos antes de entrar na casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom ficou 3 meses, mas ficou 20 anos sumida e Saul nem aí. Quem levantou ele foi Deus. Quem ungiu ele a rei foi Deus. Quem deu autoridade a ele foi Deus. E o Senhor ficou apenas olhando para ele. No momento que ele tinha que levantar o templo do Senhor, o primeiro lugar a ser de Deus, ele não estava nem aí. 20 anos do seu reinado, ele simplesmente ignorou. Por quê? Porque ele buscava algo para si mesmo, mas nunca procurou um lugar para o Senhor. Sabe, irmão, a razão porque o Senhor se agradava de Davi
é porque ele fez dos seus objetivos os objetivos de Deus. Os seus objetivos e pensamentos de Deus era o seu pensamento central. Talvez você falava, então ele não vivia. Vivia muito bem. Só que ele entendia. Como um pai que vai trabalhar, a mãe que vai cuidar da casa, que vai limpar a casa, e que tudo que ela faz, ela está com um objetivo só, que o filho cresça, seja um bom menino, uma boa menina, que case, que seja honesto, que tenha um trabalho, que possa fazer uma faculdade. Não é esse o objetivo do pai? Nós temos que ter o objetivo, todas essas coisas, mas o nosso foco central é saber quem somos. É saber que nós temos que ter o lugar, não só apenas aonde habitar, mas o lugar aonde o Pai possa estar. Pensamento de Deus somente a respeito de Cristo que nós devemos ter, sabe? Pois Ele é a nossa arca. Não estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso, mas nós devemos estar interessados que Ele tenha prazer em nós. Deus tem muitos filhos, mas poucos deles são escolhidos. Qual a diferença? A diferença dos escolhidos é aquele que se importa de arder no seu coração e dizer, eu me importo de estar na casa do Senhor. Preste atenção, vou falar uma coisa muito triste aqui. O cristão que ele já não tem mais o prazer de estar na casa do Senhor, ele está a caminho de Emaús. Em algum momento ele olhou para si mesmo. Em algum momento ele se preocupou apenas com seu prazer, com seus objetivos. Em algum momento ele caminhou para Emaús. Deus traçou vários caminhos para tirar de lá. Mas nem sempre quis. Você sabia que tem pessoas que imaginam que o rei Saul, ele era endemoniado? Porque Deus levantou endemoniado? Não. Quero te dizer, amado, que Saul profetizou junto com Samuel. Foi cheio do Espírito Santo. Coisa que no Velho Testamento era algo muito difícil. Era apenas alguns escolhidos que era cheio do Espírito. Sabe? Saul foi alguém ungido, levantado por Deus para fazer uma grande obra. Mas em algum momento ele começou a olhar para si, para a tua família, para os teus bens, para o seu status. E aí ele passou a ficar endemoniado. Infelizmente tem muito crente endemoniado. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com a obra do Senhor. Quando eu falo endemoniado, estou dizendo que está com demônio no corpo. Mas que estão agindo e vivendo situações que os demônios projetam. E aí vem a falta de fé. Aí vem a falta de compromisso. A obra de Deus para ele já não é mais importante. Já não arde mais em teu coração. A necessidade já não é mais a mesma. Aí sabe o que acontece? Começa a ficar como os discípulos de Emaús. Começa a ficar como o rei Saul, que foi rejeitado por Deus. E toda a sua família se acabou na espada. O Senhor se agradou de Davi porque ele tinha a arca como ponto central. Para nós hoje, amado, significa trazer Cristo para o centro da vida, da alegria. Quantos que estão presentes aqui, que são anfitrião de uma célula? A célula é na sua casa, levante as mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês são muito bem-aventurados de ter uma célula na tua casa. Pode abaixar a mão. Não faça dos líderes que estão lá para fazer o ponto central, que é Cristo, empregado da tua casa, porque eles não são. Eles têm que até ir ajudar, fazer a célula, até o momento que eles têm que ir lá ajudar a limpar, não pode deixar bagunça. Mas saiba que eles estão sendo usados por Deus para te abençoar. Algumas vezes eu tive reclamações de célula, que o líder falava, pastor, não dá para fazer a célula. Por que não dá para fazer? Porque chega lá a dono da casa, ou a dona da casa, não importa, está com uma cara desse tamanho. Uma certa vez nós estávamos saindo e falou, volta e vai lavar aquela louça. Eu falei, acho que não entenderam que quem é abençoado aqui é você. Que emprestou, que abriu a tua casa para entrar na arca da aliança. E quando nós agimos desta forma, nós fechamos a porta para Ele.
que quer mudar a sua história. E quando nós fechamos a porta, infelizmente, o diabo entra e começa a mudar a história que ele começou. É algo muito sério, irmãos. Quando nós abrimos a porta e dizemos assim: entra, Senhor, deixa ele entrar, mudar a tua vida, mudar a estrutura da tua casa. Não reclama, porque você não está reclamando do líder, você está reclamando dele. O Senhor disse assim: estou colocando um anjo diante de ti. Não reclame, não murmure, nem se levante contra ele. Porque o dia que você levantar, é contra mim que você está fazendo. Você está entendendo? Saiba que é por pouco tempo que a tua casa é lugar que pousa a Arca da Aliança. Ah, mas vem uns irmãos bagunceiros. Queriam fazer lá uma célula kids na minha casa, mas Deus me livre daquelas crianças. Deus me livre, elas são bagunceiras, elas sobem no sofá, elas mexem nas minhas coisas. Então, aquelas crianças, é a presença de Deus tentando moldar o seu caráter. Porque às vezes você está mais preocupado com o bibelô que está ali, e que talvez amanhã, se alguém pede ou cai no chão, quebra, do que uma criança que o futuro dela pode ser no crime e nas drogas. Deus está usando a tua casa para abençoar esta vida. Então pare de andar por caminho de Emaús e saiba, é um privilégio servir a Ele. Você está entendendo, irmão? Não estou dando bronca não, mas é uma verdade. Esaú poderia ter de tudo, mas ele olhou apenas para o ponto central dele, olhou para o umbigo dele. Contrário de Davi, que não foi obrigado, mas ele falou: eu não vou descansar enquanto eu não tiver um lugar para pousar a casa de Deus. Deus disse: é esse que eu quero para ser rei. Israel tiveram vários reis, mas só um é reconhecido até hoje: o reino de Davi. Sabe? Como que você quer ser visto pelo Senhor? Como mais um? Mais um crente se converteu na adoração profética, na Assembleia, na Batista, na Universal, na Deus e Amor? Não! Seja alguém a quem outros vão chamar de tolo, como aquela mulher, a prostituta, que foi aos pés de Jesus, chorando nos pés dele, banhando os pés dele com lágrimas, enxugava com o teu cabelo. A mulher, amado, que derrama de unguento caro sobre a cabeça dele, unge ele diz: vai passar toda a eternidade, mas a história dela vai ficar marcada. Aquela mulher como Raabe, a prostituta, que Deus não está preocupado com a tua vida do passado, mas quem você quer ser a partir de agora. E na sua genealogia, da história de Cristo, estava a história de Raabe. Quem você quer ser? Alguém que aproveitou do Senhor para prosperar, para caminhar, para ser abençoado? Ou você diz: independente se Ele tem para me abençoar ou não, Ele é o centro da minha vida. E se Ele for, irmão, você está no caminho certo. Os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram o Senhor porque não tinha como centro do seu pensamento. Pelo contrário, eles se sentiam frustrados porque queriam ver a libertação de Israel, não a glória do Senhor. Eles queriam um político. Eles disseram: esse é o nosso Messias, porque o nosso Messias vai vir e vai mandar no mundo inteiro. É o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Vai se levantar um grande político. E quando se levantar esse grande político, Apocalipse diz que Israel vai reconhecê-lo como Messias, porque muitos judeus não conhecem Jesus como Messias. Eles acham que o Messias será um grande homem, não de estatura, mas em questão de poder político, que vai fazer de Israel a nação mais poderosa do mundo. Já é. Mas eles querem algo mais. E quando chegar esse tempo, nós sabemos que esse político que vai se levantar chama-se Anticristo. Ainda bem que nós estaremos mais aqui para ver isso. Vamos estar na glória. Mas esses discípulos, amados, eles se sentiram frustrados, porque queriam ver a libertação de Israel, não a glória do Senhor. 2, conhecer a Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. O Senhor poderia ter simplesmente dito, quando eles estavam caminhando com Ele, e começou a contar a história, Ele poderia dizer: alô, sou eu, vocês não estão vendo eu aqui, ó, eu sou Jesus. Ele fez isso? Não fez. Sabe por quê? Porque Ele passou a mostrar nas Escrituras tudo o que estava escrito a respeito de si mesmo. Ele estava falando com pessoas que eram estudiosas da Escritura. Não era com qualquer leigo.
Ele fala, engraçado, vocês andaram tanto tempo comigo, vocês leram, sabe, a Escritura por tanto tempo e vocês não conseguem entender. Paulo diz que hoje não mais conhecemos a Ele segundo a carne, ou seja, pelos nossos sentidos naturais, mas nós conhecemos a Ele em espírito. É muito simples você chegar num lugar e você sentir a presença de Deus. Estou incomodado de falar de célula hoje, amém? Eu vou estar falando porque o Espírito quer. Eu tenho percebido que alguns níveis espirituais de célula que nós temos aqui está totalmente errado. Por quê, pastor? Vou te explicar por quê. Não apenas o anfitrião, mas o dono da casa precisa gerar um ambiente. Já foi dito para os nossos líderes de célula, não sei se vocês já estão sabendo disso, mas não é de agora, que toda quarta-feira é dia de jejuar pela tua célula. Toda quarta-feira todos nós da vinha jejuamos. Amém? Ah, eu esqueci, quarta não vai dar, eu tenho que ir no médico. Então troca por um dia, pelo menos um dia da semana. Pastor, se tiver naqueles 21 dias de jejum, ou pelo encontro, ou pelo semestre, inclua a quarta-feira. Além do jejum, você está fazendo, apresenta esse. Porque quarta-feira é o único dia que o Senhor pede que nós fazemos. Nós, como vinha, decidimos a quarta-feira. Não é porque ela é especial e ela é diferente, não, tá? A quarta em si não tem poder nenhum. É o dia que nós escolhemos que a gente achamos melhor, até porque são dias que não tem culto e nem tem célula, então é mais fácil. Mas o que você deve fazer no dia da tua célula? Você que é líder em treinamento, você que é anfitrião de uma célula, anfitrião é aquele que cuida da casa. A célula no horário X, no horário Y, vamos colocar aqui 7h30, 7 horas no máximo, deixa a casa vazia de coisas estranhas. Estranhas do tipo, esse horário não atende ninguém. Minha mãe foi anfitriã de célula por algum tempo. E na casa dela, na hora da célula, podia tocar a campainha, podia tocar telefone, podia bater na porta, podia fazer o que fosse. Não se faz nada. Este momento é todo do Senhor. É assim que tem que ser. Amém? Os membros da célula, teoricamente, eles têm que saber o horário que é para chegar. Não é como alguma célula que, sabe, o líder sai, né? Do lugar, até do trabalho, e o outro que participa da célula também está lá, junto com o trabalho. Chega uma hora depois, porque quem está no centro da vontade dele é o cliente, é o trabalho, é o pai, é a mãe, é o A, é o B ou é o C. Não é Cristo. E quando Cristo não é o centro, amado, a coisa não funciona. Algum tempo atrás, eu vou enviar de novo, eu enviei um pequeno vídeo pelo WhatsApp, de uma célula que estava acontecendo lá na África. Veio através da vinha, e aí o rapaz, ele começa a falar, você ouve um louvor de fundo, ele diz assim, olha o ambiente, você está ouvindo esse vídeo, você já começa a perceber o ambiente de célula qual é. E aí ele vai com o celular andando e ele entra na casa. Quando ele entra na casa estava o anfitrião, o líder, e o líder em treinamento, já adorando o Senhor. E quando eles estavam ali adorando, amado, pelo vídeo você já sentia a presença de Deus. É nesse ambiente que as pessoas começam a chegar. Quando ela chegar, o ambiente está pronto. Quando ela chegar, o ambiente está formado. Às vezes nós fazemos errado, esperamos todo mundo chegar, até como igreja, erramos nisso. Das 7h30 não começa o culto, 7h35 não começa o culto, 7h40 não começa o culto, porque tem meia dúzia. Aí não queremos começar, porque os irmãos é barulhento. Aí eles chegam fazendo barulho, sabe? Vem aqui, Azaf. Eu já vi irmão na hora do culto, eu estou ministrando o salmo, que a gente começa com o salmo, faz assim, ó, bem alto. E aí? Pode voltar, obrigado, Azaf. Teve um dia que eu ia parar o culto e ia chamar a atenção. Nós tínhamos alguns visitantes, falei, não vou fazer isso, porque o visitante fala, nossa, que homem ignorante. Mas ignorância é a pessoa que não tem reverência de saber aonde está. Deixa para cumprimentar o irmão, ou antes do horário que você deveria chegar, ou depois. Na hora, toda a atenção é dele, é para ele. Nós precisamos entender, amado, que o ambiente já está errado. Já deveria estarmos aqui, 7h30, começar com louvor e já começar a adorar. Entendeu? E os demais que chegarem, entrar na mesma nuvem de adoração. Mas às vezes a gente tem que parar o culto, explicar. Não vai no banheiro, para tomar água. Eu até entendo que a gente faz isso com criança.
Mas fazer com uma pessoa mais velha é insistir demais. Mas nós vamos continuar insistindo. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. O centro tem que ser Cristo. Cristo é a chave para entendermos o Velho Testamento. Sabe, irmãos, lamentavelmente, muitos leem o Velho Testamento e enxergam apenas a lei. Mas se vemos a lei sem enxergarmos a Cristo, nós não estamos desfrutando de vida. Conhecer a Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. Algumas igrejas, quando pregam a graça, só pregam o Novo Testamento. Mas a verdade é que nós devemos pregar a Bíblia toda. Mesmo na lei, a graça. Pena que o povo não enxergava. O Senhor sempre nos corrige em alguma coisa porque Ele nos ama. Amém? Nós deveríamos tomar ceia, se fosse o caso, em alguns aspectos, uma vez por ano. Se fosse apenas um ato simbólico. Nós decidimos como igreja tomar uma vez por mês. Mas a verdade é que toda vez que nós nos reunimos, nós deveríamos participar da ceia e lembrar do que Ele fez para nós. Amém? Porque ceia é símbolo de aliança. Há pessoas que falam, não pastor, eu tomei ceia na célula, então não preciso estar na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, a ceia da célula é simbólica. É uma ceia de comunhão com aqueles irmãos. Mas não é uma ceia? É fato. Mas é uma ceia que se alguém estiver ali, e essa mesma pessoa, ela não for participante do corpo de Cristo. Ser participante do corpo é ser batizado, descer as águas do batismo. Mas ela é um frequentador assíduo. Então ela é filho. Se ela é filho, ela pode participar da ceia. Desta ceia da célula. Amém? Apenas os religiosos é que não vão querer participar. Agora na igreja é diferente. Aqui quando nós nos reunimos todo o corpo, todas as células, para celebrar a única ceia oficial, mensal, então é importante que seja apenas pessoas que já desceram as águas do batismo. Que já fazem parte, que já morreu o velho homem e nasceu de novo. Amém? Então, amado, os discípulos não estavam entendendo. Mas olha o que diz o ponto 3. Quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Enquanto os dois discípulos caminhando para a aldeia de Emaús, o próprio Senhor Jesus se aproximou com eles. E o Senhor então lhe pergunta a respeito, e eles falam, que foi sacrificado pelas autoridades. Jesus então expõe-se à escritura e mostra o que estava escrito. Mas quando eles chegam à aldeia, eles constrangem Jesus a ficar com eles. É engraçado, amado. Quando nós sentimos a presença do Todo-Poderoso, a gente não quer sair, não é? Quando você sente a presença do Todo-Poderoso, você não está preocupado que o culto demorou. Você não está, chateado, olhando no relógio, dizendo, já é 10 horas. Você está dizendo, é quase meia-noite, 1h da manhã, e por mim isso aqui não acaba nunca mais. Porque a presença dele arde o nosso coração. Esse é o sentimento que você precisa ter. Não deixa ninguém te roubar isso. É muito natural quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós temos esse sentimento. Mas sempre tem um espírito de lobo para tentar tirar isso de você. E aí você não conhece quase nada. E ouve o que essas pessoas usadas pelo diabo, infelizmente. Diz, não precisa de tudo isso. Amados, eu logo no começo da minha conversão, eu já contei isso aqui. Eu tinha prazer de jejuar todo dia. Até um dia que Satanás usou um amigo, coitado, ele foi vítima. Que disse que o meu jejum era jejum de tolo. Eu falei, isso é jejum de tolo, você está jejuando todo dia para quê? Você não tem objetivo nenhum. Você tem alguma coisa para pedir? Eu disse, não, só tenho para agradecer. Não, você já agradeceu, não precisa ficar agradecendo todo dia. Eu fiquei quase 1 ano, depois que eu ouvi aquilo, entrou no meu coração, eu nunca mais consegui jejuar. 1 ano depois, o Espírito Santo me pegou usando uma pessoa, dizendo assim, eu tenho tudo para te dar, e você ouve aquilo que não é meu. Sabe, irmãos, eu fiquei muito constrangido. E eu quero te dizer, a Bíblia diz assim, se você é santo, santifique mais. Se você busca a presença dele, busque mais, porque só temos a ganhar.
Não deixa ninguém dizer que aquilo que você faz para Deus é tolice. A oferta que você dá, o dízimo que você dá, o jejum que você faz, a oração que você faz, a célula que você vai. Eu quero estar na presença do Senhor 24 horas. Não deixa dizer que isso é tolice, porque isso vai passar. Vai chegar um tempo que nós não estaremos mais aqui, que o Espírito de Deus não estará mais na terra. Então é bom que você aproveite esse tempo de Deus na tua vida. E quando o Senhor então partiu o pão, você pode perceber que todas as vezes que Jesus, após a sua morte, que ele se encontra com seus discípulos, ele usa esse ato, pão. O pão representa o corpo dele, da qual levou toda a enfermidade, para que você seja curado. E quando ele partiu o pão, seus olhos se abriram, e eles reconheceram que era Jesus. Lucas 24:30 diz, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É interessante, amado, que a mesma expressão aqui é usada para Adão e Eva. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali se diz que os seus olhos se abriram. Mas agora os olhos dos discípulos se abriram quando o pão foi partido. No Velho Testamento, eles comeram da comida errada e tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento, eles comem da comida certa e os olhos serão abertos para o autor da vida e vida eterna. Há um grande poder na ceia do Senhor. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos e reconhecemos a revelação do Senhor. Quando você chega numa célula que você sente o ambiente preparado como um trono da Arca da Aliança, manifesta. Qualquer pessoa, até mesmo quem não é crente, endemoniado, quando chega no local, não precisa nem botar a mão, já cai endemoniado. Não é verdade? Ninguém precisou falar nada, mas o ambiente trouxe a glória. O ambiente trouxe a cura, o ambiente trouxe manifestação. Irmão, escuta o que eu estou dizendo aqui, está sendo gravado e você pode procurar essa mensagem no YouTube. Começa a fazer a coisa certa. Paralíticos na tua célula vai andar, cego na tua célula vai enxergar, pessoas desempregadas vão estar empregados, sabe, enfermos vão ser curados. Por quê? Porque você trouxe a glória. Não é você que faz, entenda isso. Não é porque você pecou, o diabo sempre vai dizer, você nunca vai acontecer isso na tua célula. Olha para a tua vida, você de vez em quando você dá uma escorregada aqui e ali. Quem disse que todos não dão? Ele disse que todos pecaram, mas Cristo veio para nos dar vida. Mas quando você se posicionar, não é você, seja apenas um trono, aonde a glória dele vai se manifestar, e você vai ver que as pessoas não terão mais pedidos de oração na tua célula, por conta de algo que está acontecendo de ruim, mas ao contrário, vão estar testemunhando, porque Deus quer te usar. Seja Davi, não seja Saul. Não vai cumprir uma célula porque você precisa simplesmente, liquidar aquela etapa da tua vida. Não faça isso. Entenda que você é escolhido. Você que tem a casa aberta, entenda que a tua casa foi o único lugar de tantas casas no bairro, escolhida pelo Senhor, para ser o lugar onde Ele habita e a tua palavra é revelada. Sabe, irmãos, nós não deveríamos ter aqui problema com casas. Quando pedimos assim, olha, tem alguma casa, pode ser aberta para ser a casa de Obed-Edom, só falta dizer, pelo amor de Deus, abre aí a porta. Deveria ter uma fila, dizendo deixa eu. Porque não entendeu o propósito. Porque estão olhando para si mesmo, como havia esses dois discípulos olhado para si mesmo. Os seus olhos espirituais não foram abertos. Eu ouvi, não foi de um, nem de 3, nem de 4. Nós já tivemos vários templos, vários lugares que nós alugamos para ser igreja. Todos os lugares que nós passamos, é igreja até hoje. Exceto um aqui na Dom João VI. Mas todos são igreja. E várias vezes, os mesmos donos do prédio diziam assim, olha, Alexandre, engraçado, rapaz. Se eu for analisar um ano atrás como era a minha vida, e um ano agora, depois que a igreja entrou lá, quanta coisa boa aconteceu na minha vida. Às vezes o cara não era nem crente. Mas porque indiretamente
Ele deu preferência a um local onde é dele, aquela terra é dele, mas está sendo consagrada ao Senhor. Não abra a porta da tua casa esperando bênção, não, porque ela vai vir independente de você esperar ou não. Mas faça por amor, dizendo: a minha casa é casa do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Se alguma casa os teus filhos não puderem entrar, você também não entra. Se alguém disser assim: olha, você entra, mas seus filhos aqui não são bem-vindos, o que você vai fazer lá? Por mais que você saiba que eles não valem nada. Por mais que você saiba que eles são, problemáticos. Mas é o filho que Deus te deu. Todos na nossa casa, quando é casa do Senhor, todos são bem-vindos. Até aqueles que você não vai muito com a cara. Porque se ele não puder entrar, Deus também não entra. Amém? Precisamos entender que o centro precisa ser Jesus de todas as coisas. Participe da mesa esperando vê-lo com os nossos olhos de fé. Se você comer da carne, beber do sangue, que é o pão e o suco, você terá luz e será transformado de glória em glória. Quarto, o coração é aquecido, é sinal de que os olhos foram abertos. No fim, a prova incontestável de que eles haviam estado com o Senhor Jesus era o seu coração. A Bíblia diz que eles falam que ardia enquanto Jesus falava. Meu irmão, quando o seu coração já não está mais ardendo em ouvir a palavra de Deus, em ouvir um momento de adoração, é muito preocupante. Porque eles não sabiam que era Jesus, mas quando a palavra era liberada, Jesus não estava contando uma história qualquer, ele estava falando da palavra. É através da palavra que ele estava explicando que tudo aquilo precisava acontecer. E aí então eles disseram um ao outro. Lucas 24:32 diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha-nos as Escrituras? Quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente, amado, nosso coração entra numa santa combustão. Sabe? É muito triste ver cristão que vive sem essa chama ardendo em seu interior. Pastor, por que isso acontece? Simples, porque eu estou olhando para cá, alguma coisa me chamou a atenção para cá, e quando eu olho para cá, eu deixo de olhar para o alvo. Lembra da história de Pedro? Jesus estava na frente dele, ele começou a andar por sobre as águas. Ninguém nunca na história andou por sobre as águas, desafiou a lei da natureza, da física. Desafiou todas as leis andando por sobre as águas. E aí, quando chega a tempestade, o que ele faz? Ele para de olhar para Jesus, que é o centro. E olhou para a tempestade. O que acontece com ele? Começa a afundar. Entra em desespero. Quando você começar a perceber que seu coração já não arde mais, que você já não dá mais tanta importância, opa, alguma coisa está errada. Deixa eu voltar para cá. É igual febre. Sabe que febre no corpo aponta para algum momento, algum órgão está inflamado ou infeccionado. Sim ou não? Febre não é doença. Febre, na verdade, é algo que acontece para dizer, olha, ou você está com a garganta inflamada, ou alguma coisa está infeccionada, porque veio a febre. Primeiro veio a febre. A febre da nossa vida espiritual é quando nós olhamos para o lado. Amém, amado? Paulo diz aos Romanos 12:11, dizendo assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hoje é dia de limpar a casa, sim ou não? Ontem nós estávamos na nossa reunião semestral lá na Dínamos. Uns 2 momentos eu fui a propósito até o banheiro, os pastores sentam na frente. Eu fui por um corredor e voltei por outro. No momento do louvor, eu vi tantas pessoas ali, dentre elas, algumas ali apenas cantando e outras realmente adorando, sendo fervoroso. Dentre eles, os nossos jovens. E eu fiquei analisando, que coisa boa é saber que nós podemos ser fervorosos, sabe? Como Paulo disse. Sede fervoroso no espírito servindo ao Senhor. Mas tem momento, amado, que a gente não tem vontade de orar, sim ou não? Tem momento que você não tem vontade de louvar, sim ou não? Mas pastor, por que isso acontece? Fato, simples.
Você parou por algum momento e olhou para o lado. Olhou para o problema, para o desemprego, para a conta que você tem que pagar, porque alguém te falou mal de você. Quando você para e olha para esse lado, você começa a sofrer. É tão gostoso quando a gente vem para a casa do Senhor ou para a célula e você sai daqui alegre, porque o tempo que estava aqui, você foi fervoroso em orar. É para orar, você não pensou em ir para o banheiro. É para orar, você não pensou em cumprimentar o cara. É para orar, você não pensou se o horário está avançando ou não. Você simplesmente foi fervoroso. E eu quero te dizer que Ele te presenteia em todos os aspectos. Sirva ao Senhor com espírito em chamas, amado. Ter um espírito fervoroso. Ter um espírito fervoroso é ter um espírito fervendo em ebulição. O texto diz que quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia. Aqueles discípulos estavam familiarizados com essa sensação. Por isso que eles perceberam que era Jesus que estava com ele. Não foi no partir do pão. Não foi pelo fato de ele ter sumido. Mas quando ele some, ele tem a seguinte convicção. Era ele. E aí o texto diz o quê? Você percebeu que quando ele estava caminhando conosco, o nosso coração ardia. O aspecto da presença do Senhor. O sinal que Ele está é o nosso coração arder. É nós darmos lugar a Ele e esquecer tudo que está à nossa volta. Se o seu coração arde, pode estar certo de que o Senhor está se revelando a você. Não deixa seu coração parar de arder, amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você.